Dando sequência, falamos de aviamento e agora vamos mostrar para você algumas dicas, algumas sacadas sobre como escolher os tecidos para as suas peças. Eu separei aqui para vocês uma arara com vários tecidos, porque é assim que nós trabalhamos aqui na nossa empresa. Voltando lá atrás, na primeira aula, quando eu comecei a falar sobre a parte de criação, desenvolvimento e tal, quando você faz o desenho, aí você fala assim, você fica na dúvida, fala, putz, mas será que essa peça ficaria legal com esse ou com aquele tecido? Eu dei aquela dica e vou reforçar aqui mais uma vez. Vai no seu guarda-roupa, pega uma peça, vê essa peça, fala, puta, a minha ideia vai ficar legal com esse tecido, ou você vai numa loja de roupa, compra alguma peça para poder tirar como referência e tudo mais. E aí você começa a ir atrás de fornecedores de tecido e aí você vai montar exatamente isso que eu estou mostrando para vocês, porque é assim que eu trabalho aqui dentro da empresa. Então eu vou colocando aqui tipo a composição de cada tecido que eu trabalho, certo? Eu vou colocando a composição de cada tecido, vou marcando com uma fichinha, isso é organização, que eu falo, se você está começando agora ou se você for muito grande, a melhor forma de trabalhar é isso, como eu falei, isso tudo que eu estou passando para vocês, essas dicas, essas sacadas, foram coisas que eu demorei muito tempo para aprender e eu estou compartilhando tudo isso aqui com você. Aí eu venho, separo todos os tecidos bonitinho e eu já tenho as minhas referências de tecido. Aí vem uma questão, fala, poxa Eduardo, mas quantas referências, quantas coisas, como você faz para conseguir tudo isso? Primeira dica, se você está começando agora, tem um lugar aqui no Brás, chamada Rua Almirante Barroso e algumas outras ruazinhas ali nas intermediações que vendem tecido por metro, que vendem tecido por peça, coisas assim pequenininhas, às vezes não só para você fazer uma peça piloto, mas às vezes para uma pequena produção você também consegue achar com preços bem acessíveis, uma coisa bem bacana. O que eu fiz? Quando eu comecei a pegar as manhas, as malícias dos tecidos que eu tinha que trabalhar e tudo mais, eu comecei a ligar para vários fornecedores, e aí às vezes assim, eu fui pegando dicas, né, com outras pessoas que trabalham no ramo, com outras confecções, pô, eu compro tecido de tal pessoa, eu compro de não sei quem, e aí eu fui pegando e fui ligando para as empresas e pedindo amostras, e aí em cima dessas amostras eu fui montando o quê? Eu fui montando não só esse banco de dados, mas eu tenho um banco de dados hoje muito mais extenso do que esse, que aí eu sempre pego uma amostra para montar uma peça piloto e guardo um pedaço do tecido. Então eu sempre pego a amostra, peça piloto, guardo. Aí eu pego e junto com isso daqui eu ponho a referência do desenho que eu fiz junto com o tecido, para que se um dia eu for fazer um desenho parecido com aquele, eu já sei exatamente qual é a base do tecido que eu tenho que usar. Sabendo a base do tecido, eu já sei a base da modelagem que eu tenho que usar, eu já sei exatamente qual é a caixa certa que eu tenho que usar para cada base de tecido. E aí, eu venho falando para vocês que tem essa questão, né? Você vai ligando para alguns fornecedores, que eu vou deixar aqui no final, uma relação de vários fornecedores do Brasil inteiro, que a maioria tem representantes que atendem a nível nacional, porque eu ia falar isso agora, se você falar assim, poxa, Eduardo, mas aí no Brás, aí em São Paulo as coisas são mais fáceis. Tá, eu não sei às vezes se na sua região, na sua cidade, você vai ter esses mesmos acessos. Mas eu gostaria de deixar uma dica também muito importante para você. O dia que você puder, saia daí. Eu vou deixar vários contatos para vocês, várias dicas para vocês de vários lugares entre Brás e Bom Retiro, porque o Brás e Bom Retiro são grandes centros, é onde você vai encontrar isso. Claro que você rodando para o Brasil, na região sul, você tem lá a parte de Maringá, Cianorte, você tem lá a região de Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Fortaleza, são grandes, Goiânia, são grandes polos. Com certeza, se você fizer uma pesquisa, você também vai encontrar muitas coisas parecidas com o que eu estou te dando como base de referência aqui. E se você também quiser vir para São Paulo, eu vou deixar vários endereços na parte de aviamentos, de tecido, de um monte de coisa. Isso vai entrar como crédito, como bônus aí para que você possa fazer suas pesquisas e tudo mais. Parte de tecido. Como que eu sei o melhor tecido para minha roupa? Segue essa dica que não tem como você errar. Cara, pega, não só vai pegando, olhando pasta de tecido para você ver, você vai atender um monte de fornecedores, cada fornecedor tem uma base, uma plataforma de tecido que altera, sim, às vezes, um para o outro, tá? Então, assim, cada um às vezes trabalha com uma medida, porque aí isso também impacta na hora do corte, do consumo. Você tem que estar atento aos pequenos detalhes, tá?
Sempre esteja atento aos pequenos detalhes. Quando você vai comprar um tecido, é sempre bom você olhar na etiqueta do tecido, porque normalmente aqui na etiqueta do tecido vem a parte do aproveitamento. Então vem o rendimento do tecido, aqui nesse caso ele dá 3,2 de rendimento, certo? Aí você tem aqui composição do tecido, você tem rendimento do tecido, você tem dados que são fundamentais, porque às vezes você olha um tecido e você acha o tecido lindo. Puta, esse tecido vai ficar top, ele é compatível com a minha modelagem, com a minha ideia, com a minha criação. Tá, e aí na hora que você vai para comprar o tecido, se você não tiver esses dados de informação sobre consumo, rendimento, gramatura também é importante porque isso influencia demais, porque às vezes você tem uma peça com, mas isso aqui é 180 de gramatura, o outro é 220 ou 240, acabou, você vai perder a peça. Não é que você vai perder a peça, mas a ideia que você criou num tecido de uma gramatura, se você faz com outra gramatura, você não vai ter o mesmo resultado. Então fique atento sempre nos mínimos detalhes. Então a compra de tecido é muito importante você se adequar, se atentar a isso. Eu vou deixar também no final desse vídeo um linkzinho de como que eu faço para saber essas informações. Eu já criei uma fichinha que vai entrar aqui no final, onde eu já tenho tudo anotado, as bases que são mais apropriadas para mim, as gramaturas que já são mais apropriadas. Então isso tudo me ajuda bastante. E às vezes quando eu gosto de um tecido que não se encaixe naquilo, mas pelo menos eu já sei, falo, opa, isso aqui não se encaixa nessas informações, então eu vou ter que trabalhar com esse tecido de uma maneira diferente, beleza, galera? Espero que essa dica tenha sido muito valiosa. No final desse vídeo eu vou deixar todos esses links, a fichinha que eu falei para vocês, contatos de vários fornecedores. E lembrando para você, a questão do aviamento é muito importante, que nada adianta às vezes um tecido bacana se não tiver o aviamento ideal. E às vezes com um tecido que não é tão bacana, você consegue transformar numa peça incrível. Então saiba trabalhar também a questão dos aviamentos, beleza, galera? Vamos para o próximo módulo agora.